pessoal, eu sou Cristiano Noronha. Hoje vamos iniciar sobre o tema da cidadania. Na videoaula de hoje, nós vamos ver como é que elas se originaram. Elas se originaram nas sociedades gregas e romanas. E vamos ver também como foi sua passagem pelas sociedades medievais e como elas chegaram nas sociedades modernas. Como foi esse desenvolvimento da cidadania nesses três períodos. Então, aproveite a primeira videoaula sobre cidadania. O termo cidadania origina-se do latim civitas, enquanto o conceito advém da antiguidade, aproximando-se nas civilizações gregas e romanas das noções de liberdade, igualdade e das virtudes tipicamente republicanas, que ainda nos dias atuais costumam ser associadas ao termo. Então vejamos as origens da cidadania. Assim como vimos na democracia, a cidadania tem suas origens lá na antiguidade clássica. Vejamos. Na polis grega, segundo a ótica aristotélica, ser cidadão perpassa pela titularidade de uma espécie de poder público sem limitações e com poder de decisão no âmbito coletivo. Já no que tange aos critérios necessários da cidadania, Aristóteles os pontua de modo bem mais restritivo, situando-os entre os poucos homens que não dependiam de sua força produtiva para viver, com a absoluta exclusão dos escravos, dos estrangeiros e também das mulheres. Aristóteles chega a afirmar que os artesãos e comerciantes não teriam tempo para se dedicar aos negócios públicos, portanto, não justificaria classificá-los como cidadãos. É como se, para ser cidadão, deveríamos ter o ócio para exercer a cidadania. E os romanos? Na Roma Antiga, marca a edificação da categoria cidadania quando imbuída de um caráter mais jurídico. A palavra latina civis, ainda com uma acepção ligada a cidadão, garantia os direitos dos nativos em relação aos estrangeiros. Nesta Roma Antiga, os gentiles, patrícios e civis remetiam igualmente à noção de cidadania, denominando uma mesma figura social. Assim, destaca-se que História de Roma atribuía uma noção bastante extensa aos critérios de cidadania, sendo relevante destacar-se que, posteriormente, tais direitos seriam conferidos aos habitantes do Império de um modo geral. As distinções em Roma se iniciavam entre pessoas com a diferenciação entre romanos e estrangeiros. Por sua vez, até entre os romanos não se consideravam iguais. Haviam os patrícios, membros de famílias importantes, e os plebeus, pessoas comuns. Outra distinção identificava, melhor dizendo, os livres e os escravos. Os romanos livres tinham cidadania, mas nem todos podiam ocupar cargos da administração pública. A distinção estava na chamada cidadania e na cidadania ativa. As pessoas que gozavam da cidadania ativa tinham o direito de participar das atividades políticas, eram, portanto, os patrícios. A cidadania no período greco-romano estava relacionada à igualdade de direitos políticos e civis que, na realidade, não era praticada, como vimos, por todos os seus habitantes, mas a uma pequena parcela de privilegiados. Bom, após essas origens na antiguidade clássica da cidadania, como ela se desenvolveu na nossa história? Na Idade Média, com a instalação do regime absolutista monárquico, este sufocou e veio a sufocar qualquer tentativa de exercício da cidadania durante séculos vividos na Idade Média. Num primeiro momento, após a queda do Império Romano no século V, o significado de cidadania perdeu-se completamente. A participação política tornou-se um assunto secundário, cedendo espaço à questão do plano religioso. Na Idade Média, a nobreza detinha o poder e o clero o saber, monopolizando consequentemente os direitos da cidadania. Camponeses, servos e comerciantes, ou seja, a burguesia comercial da época,
estavam fora desta relação. Ou seja, não tinham direito à participação política nas decisões estatais e nem exercer os direitos civis. Somente na Idade Moderna, no século XVIII, alguns estudiosos começaram a questionar este poder absoluto dos reis e dos dogmas da Igreja Católica, surgindo a ideia de que todos os seres humanos são iguais. A filosofia e a ciência começaram a se contrapor com as teorias dos poderes divinos dos reis, e que, no lugar desta divindade, teria que dar lugar aos direitos do indivíduo, que são naturais e no estado de natureza. Todos os homens são iguais e titulares de todos os direitos. Lembram-se dos iluministas que apresentamos nas videoaulas sobre democracia? Pois olhem eles aqui de novo. São eles que constroem todas essas narrativas contra a estrutura política do absolutismo. Então, a transição para a modernidade ou idade moderna é o momento em que se adquire o caráter de fundamento filosófico, sobretudo com o contratualismo de John Locke e de Rousseau, nos séculos 17 e 18, afirmando a noção de contrato social realizado entre os cidadãos e o próprio Estado, ou seja, o direito à participação nas decisões políticas por parte de todos nas decisões do Estado. Assim, baseado nos ideais iluministas, olha eles aí mais uma vez, a primeira declaração dos direitos humanos da época moderna é a Declaração dos Direitos da Virgínia de 12 de junho de 1776, escrita por George Mason e proclamada pela Convenção da Virgínia lá nos Estados Unidos. Esta medida influenciou Thomas Jefferson na Declaração dos Direitos Humanos que existem na Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, no dia 4 de julho de 1776. Assim também como veio influenciar a Assembleia Nacional Francesa em sua declaração, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, onde esta última definia o direito individual e coletivo das pessoas. Aqui trata-se de um marco histórico para o processo de construção da cidadania. Pela primeira vez, ela se formaliza textualmente e juridicamente no surgimento e ascensão de Estados modernos e com a derrubada de regimes absolutistas que cerceavam a participação dos cidadãos nos destinos políticos das nações e onde se passava agora a uma contínua conquista dos direitos políticos e civis dos cidadãos nos processos decisórios dos Estados modernos e das suas liberdades individuais. Apesar desta mudança substancial, ainda assim esta participação não se deu de forma universal, pois alguns segmentos e setores foram excluídos. As mulheres, por exemplo, só foram conquistar direito ao voto em outros momentos da história, em suas respectivas nações, depois de muitas reivindicações e lutas para conquistar o direito ao voto. Então, vimos nas videoaulas sobre democracia que os letrados ou analfabetos só tiveram direito ao voto no Brasil com a Constituição de 88, ou seja, passaram muito tempo fora de exercer a sua cidadania política. O mundo contemporâneo está em constante processo de mudança e de aperfeiçoamento da cidadania. Até novos temas entraram hoje em dia no debate, como exemplo, o meio ambiente, o direito dos povos indígenas, só para citar alguns. Portanto, após estes marcos históricos vistos até aqui, da antiguidade clássica grega e romana, da Idade Média com o absolutismo e as transformações ocorridas dentro dessa Idade Média, baseadas no Iluminismo, podemos dizer que em nossa contemporaneidade ou em nossa história recente, estamos em processo contínuo de aperfeiçoamento, de conquista da cidadania. Mas isso é assunto para a próxima videoaula, onde veremos sobre os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais. Muito obrigado.